Gênesis 24, a partir do verso de número 62. Estaremos lendo até o verso de número 67. 61 até o 67 de Gênesis, capítulo de número 24. Os irmãos encontraram? Amém? Podemos ler? O texto sagrado nos diz assim: Isaque tinha vindo do caminho de Bir-Lai-Roi, pois habitava na terra do Negueb. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela se tornou sua mulher. E ele a amou. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome, nós agradecemos a ti por mais um domingo, um dia do Senhor em tua presença. Obrigado pela semana que se inicia. Mas a nossa oração nessa noite é que, como tu fizeste pela manhã, que agora à noite também tu possa falar o nosso coração para o louvor da tua glória e o teu nome seja engrandecido mediante a exposição pública da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pois ele vive e ele reina para todo sempre. Amém. Nós poderíamos ler todo o capítulo 24, mas por ele possuir 67 versículos, eu optei por ler do 62 ao 67, que fala exatamente a narrativa do casamento de Isaque com Rebeca. Mas vamos fazer um breve resumo do capítulo 24 de Gênesis. Interessante que Abraão já é velho, o pai de Isaque, e viúvo. E ele entende que está na hora do seu filho casar. Ele pega um homem de confiança, o mais velho servo dele, possivelmente um homem chamado Eliezer, e manda até a Mesopotâmia, para que trouxesse de lá uma noiva para Isaque. Interessante que esse servo vai, juntamente com alguns servos, levando 10 camelos. E ele chega até um poço, onde as moças daquele lugar vêm tomar água, e tanto ele quanto Abraão oram a Deus para que, quando aquele servo colocasse os olhos naquela moça que seria a futura esposa de Isaque, Deus pudesse confirmar. E assim eles vão, e quando chega no poço, desce uma moça chamada Rebeca, e Deus confirma no coração de Eliezer que é aquela a prometida a Isaque. Ele vai até a casa daquela moça, dá presentes à família daquela moça e fala com os pais daquela moça chamada Rebeca para que a leve até Canaã e ela finalmente case com o seu servo Isaque. Basicamente é esse o resumo do capítulo 24, para que a gente se situe aqui nessa noite. E a narrativa do texto que eu fiz aqui, do 62 até o 67, nada mais é do que a narrativa do casamento de Isaque com essa virgem chamada Rebeca. Mas antes de nós adentrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas observações aqui nessa noite. Interessante, irmãos, que desde pela manhã, que Deus vem tratando conosco acerca de família, acerca de casamento. E interessante que o teor das orações que estão sendo feitas aqui no MEDS, já há algum tempo, é o seguinte: escutem o que é pregado. Toda pessoa que vem orar aqui, inclusive Jânio, agora na abertura do culto, né, a irmã Janeide pela manhã, né, a pessoa que dirigiu o culto pela manhã, né, todos são unânimes em dizer: Senhor, que a gente escute o que é pregado. Não sei se você notou para isso. E a minha expectativa é que você continue escutando e colocando em prática o que é mais difícil, o que é pregado aqui nesse lugar. Mas vamos para o texto propriamente dito. Interessante. Eu já li muitas vezes a seguinte frase: casaram e foram felizes para sempre. Interessante que essa é uma frase de impacto. Essa frase, ela é linda. Essa frase, irmãos, ela é cobiçosa. Contudo, ela não é verdadeira.
Por quê? Porque essa frase ela combina muito mais com um filme romântico do que com a vida real. Eu não estou afirmando que é impossível você ser casado e ser feliz. Mas o que eu estou afirmando aqui nessa noite é o seguinte: não existe casamento perfeito. Essa história de casamento blindado, meu casamento está acima de todas as expectativas. Eu não sofro, eu não tenho luta, não existe nada na minha casa que me abale. Isso é utopia. Nós estamos em um mundo caído. Inclusive todos nós que aqui estamos somos pessoas caídas. Regenerada pelo Espírito Santo é verdade, porém caídas. Então não existe um casamento perfeito. E não existe felicidade automática. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a felicidade conjugal, ela precisa ser construída com renúncia e investimento. É um dado que eu vou dar aqui a vocês, pelo menos dois, que eu não criei. Estão nas literaturas. Metade dos casamentos, ou metade das pessoas que vão para o altar sorrindo no dia do seu casamento, são as mesmas pessoas que passam o resto da vida chorando por causa do casamento. Eu não sei se você sabe, mas a cada 7 segundos casamentos, em cada 10 pessoas que casam pela segunda vez, 7 chegam à seguinte conclusão: que o segundo casamento é muito mais problemático do que o primeiro. Isso são dados, eu não criei isso aqui. E é uma realidade. Meus amados irmãos, as feridas abertas pelo rompimento de um casamento, elas sangram. E elas doem muito. E dói muito, sobretudo, as maiores vítimas são os filhos. E o que me chama a atenção aqui, nesse casamento que nós vamos narrar de uma forma muito resumida, porque eu não vou encerrar o assunto, obviamente, é o seguinte: é que no casamento é possível a gente começar bem, mas terminar mal. Que no casamento é possível começar na dependência de Deus, e no decorrer desse casamento a gente perdeu o temor de Deus no meio do caminho. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite é que é possível começar um casamento em harmonia e terminar com feridas e mágoas. É o que nós vamos ver aqui nessa noite. Infelizmente. O que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que é possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos. Nós vamos falar nessa noite de 2 crentes, de 2 pessoas que temiam a Deus, que tinham vida no altar, mas mesmo assim começaram com intenso amor, mas afogaram o casamento no mar da indiferença, no mar da amargura. Infelizmente. Eu gostaria de lhe fazer 2 perguntas para a gente ir para o texto propriamente dito aqui nessa noite. Como está seu casamento? É aquilo que você sonhou? Como está a sua família? Embora você não seja nem casado, mas talvez tenha filhos. É aquilo que você planejou? O que é que me chama a atenção nessa noite aqui? Primeiro ponto, nós vamos tratar aqui de uma família que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Por que eu afirmo isso? Porque Isaac e Rebeca é aquilo que nós chamamos de um par perfeito. Sabe por quê? Porque Isaac, o filho de Abraão, ele reunia condições físicas, sociais e espirituais para agradar a mais exigente das candidatas ao matrimônio. Se eu tivesse uma filha naquele tempo, e Isaac fosse o pretendente para casar com ela, eu entregaria minha filha a ele sem problema algum, e eu tenho certeza que você também. Não havia da minha parte nem da minha esposa, e eu creio que também de vocês que estão aqui que têm filhas, nenhuma restrição com relação a esse jovem que eu vou lhe apresentar aqui nessa noite. Por quê, pastor? Vejamos alguns predicados desse homem crente chamado Isaac. Eu chamo a sua atenção, por gentileza, para o capítulo 25, verso 20 de Gênesis. Olha o que o texto nos diz.
Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã e irmã de Labão, arameu. Pare um pouquinho aqui. Primeiro predicado de Isaac. Isaac era jovem. Você diz, pastor, um homem de 40 anos é jovem? Janeiro me matou aqui de manhã, dizendo que eu já estou para lá de Bragadá. Mas um homem de 40 anos, eu considero jovem? Sim. Porque você tem que considerar que Isaac viveu 180 anos. Está lá em Gênesis 25, do 28 ao 29. Ele viveu, 35, perdão, 28 e 29. Ele viveu 180 anos. É o equivalente a um homem que vive 80 anos e casa com 19. Foi meu caso, eu casei muito jovem, com 19 anos. Então Isaac casou muito jovem. E o que isso tem a ver? Que quando Isaac casou, ele estava no auge do seu vigor físico. Ele estava vivendo o melhor momento, fisicamente falando, da sua vida. Ele estava pronto para ser o desejado de Rebeca. Ele era essa pessoa. Ele era o que Rebeca queria. Ele estava pronto para ser o esposo dela. Ele tinha vigor físico. Segunda coisa, Isaac era herdeiro de uma fortuna. Vamos para lá? Eu lhe chamo a sua atenção para o capítulo 24, o 35 e o 36. Olha o que o texto diz. O Senhor tem abençoado muito a meu senhor, que tem prosperado, deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. O servo está falando da fortuna de Abraão. E Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. O que é que você entende aqui? Que além de jovem, Isaac era um homem riquíssimo. Toda a fortuna de Abraão caiu de mão beijada no colo de Isaac. Então ele era uma pessoa riquíssima. Ele é aquilo que hoje nós diríamos o seguinte: é um excelente partido. Com certeza, por ser um jovem rico, membro de uma família importante. A família de Isaac tinha pedigree. A família de Isaac era desejada pelas socialites da época. Se falava da família de Isaac porque ele tinha dinheiro. Essa é uma grande realidade. Ele era de uma família importante, ou seja, ele era alvo de grandiosas esperanças. Quem entregasse a filha a Isaac dizia: minha filha vai viver muito bem financeiramente, sem dúvida alguma. O que é que eu quero dizer aqui a você? Que Isaac não precisava nem trabalhar. Isaac bastava apenas administrar o que o pai havia deixado para ele, e ponto final. Terceiro, talvez o mais importante, Isaac era um homem espiritual. Nós estamos falando de um crente, né? Qual de vocês que estão aqui, qual pai, qual mãe que está aqui nessa noite, você teria dificuldade de entregar seu filho ou sua filha a uma pessoa crente? Crente. Nenhum de nós que estamos aqui tínhamos dificuldade. Ela ia casar, o seu filho iria casar, ou sua filha iria casar, e você iria voltar para casa descansado. Porque você entregou sua filha a um homem jovem, a um homem rico e principalmente a um homem crente. Isaac tinha vida espiritual. E eu vou lhe provar. Veja bem, capítulo 24, verso 63, nós lemos aqui. A Bíblia diz que Isaac havia ido ao campo numa tarde para o quê? Para meditar. A maioria dos comentaristas diz o seguinte, que Isaac levou esse momento para orar. Ele era um homem de oração, e isso não resta dúvida na vida dele. É tanto que ele ora por Rebeca, que casa com ele, por muitos anos, porque ela era estéril, para que um filho viesse, por pelo menos 20 anos. Então Isaac tinha vida de oração. Ele tinha o hábito de meditar nas coisas de Deus. Eu quero acreditar, irmãos, que nesse momento aqui, em Gênesis 24, 63, Isaac foi tirar um tempo só. Quem sabe orando no sentido do seguinte: Senhor, direciona o servo de meu pai. Que ele traga para mim uma mulher extraordinária, uma mulher crente, uma mulher que tema a ti. Eu creio que o teor da oração de Isaac era essa. Por quê? Porque Isaac era um homem quebrantado. Ele era um homem de oração. E não só isso, havia uma promessa sobre a vida dele. Lá em Gênesis 24,
em 21:12, que a descendência seria reconhecida por meio de Isaac, ou seja, das entranhas de Isaac iriam sair pessoas crentes. Então Isaac tinha essa promessa sobre a vida dele, ele orava para que Deus pudesse conceder para ele uma mulher, irmãos, extraordinária, no sentido não só que fosse uma mulher bela, mas que fosse uma mulher crente. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite, a mim e a você? Sabe o que me chocou analisando esse texto? Foi o seguinte: esse casamento, aparentemente, quando a gente lê aqui os versos que eu li, do 62 ao 67, ele deixa transparecer que foi um casamento precipitado. Mas não foi. Esse casamento foi pensado pelos pais. Teve a bênção dos pais. Esse casamento, eu posso afirmar que foi realizado no tempo de Deus. Esse casamento, eu posso afirmar a você que ele tinha direção de Deus para ser realizado. Mas não só isso, foi feito também segundo a vontade de Deus. Me permita aqui um parênteses aqui nessa noite. Eu gostaria agora de me dirigir especialmente, rapidamente, a pais e mães que estão aqui nessa noite, com relação ao futuro casamento dos seus filhos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando eu meditava nesse texto, eu vi que Abraão teve algumas iniciativas com relação ao casamento do seu filho, de Isaac. E a primeira iniciativa que Abraão teve foi a preocupação de que seu filho casasse com a mulher de Deus. Isso consumia o juízo de Abraão. Isso consumia o coração de Abraão. E de onde eu tirei isso? Eu chamo a sua atenção e gostaria, por favor, que você fosse para lá, para o capítulo 24, que nós apenas demos um breve resumo dele, verso 2, 3 e 4. Olha o que o texto diz. Eu vou ler a partir do 1 até o 4. Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Qual foi a preocupação desse pai? Qual era a preocupação dele? Abraão mandou que uma pessoa experiente, um servo piedoso, possivelmente Eliezer, fizesse essa viagem em busca de uma mulher crente para o filho dele. Interessante que eu meditava nesse texto, eu me lembrava de Provérbios 19:14. O princípio vale para homem também. Quando o escritor diz o seguinte: do Senhor vem a esposa prudente. O pedido de Abraão ao servo dele é que fosse lá e trouxesse uma mulher crente para ele. E o que me chama a atenção no verso 2, que ele não manda um playboy, que ele não manda um jovem descolado, que ele não manda um amigo de infância de Isaac para fazer essa escolha. Ele manda um homem experiente. Ele manda alguém que tinha possivelmente os joelhos calejados de oração. Ele manda um homem já idoso que era fiel a ele, um homem com experiência com Deus, que tinha vida de oração, que existia quebrantamento na vida dele. O que é que eu aprendo aqui? Que todos nós que estamos aqui, pais e mães e jovens, nós deveríamos dar mais ouvido aos mais velhos. Em decisões importantes da nossa vida, como casar, nós deveríamos procurar a vontade de Deus entre os espirituais que estão dentro da igreja, para saber se é de Deus ou não é. Isso é tão importante, irmãos. Muitas vezes tão descartado pela maioria da igreja, que chega às vezes a doer em nós. Mas isso aqui era um princípio na vida de Abraão, desse pai, que é o pai da fé, né? Mas era um pai que se preocupava com a vida de Isaac, seu filho. Mas a outra coisa que me chama a atenção com relação a Abraão, tanto Abraão
quanto seu servo buscaram a direção de Deus para a escolha do seu cônjuge, do cônjuge de Isaac. E o capítulo 24, verso 7 e verso 14, deixa isso muito claro. Olha no verso 7 o que Abraão diz, olha, orando. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou, darei essa terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para meu filho. Qual era a esperança de Abraão? Que Deus respondesse corretamente a oração dele. Que Deus sabia que os filhos dele, no caso Isaac, o filho dele, era mais filho de Deus do que ele. Isso é interessante demais, porque nossos filhos serão crentes ou não, apesar de nós. Essa é a grande realidade. Mas existe essa preocupação nesse pai. Mas o servo também, no verso 14, olha como o servo ora, olha. Verso 14, capítulo 24. Faze que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designasse para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Ô meu irmão, o que eu aprendo aqui? Que esse casamento não foi precipitado. Como nos foi dito aqui pela manhã. Filhos não dão trabalho. Filhos são o nosso trabalho. E Abraão entendia isso. Abraão entendia isso. Ele não era, irmãos, uma pessoa que estava nem aí para os filhos. E ele orou para que Deus desse uma mulher de Deus ao filho dele. E eu quero dizer algo aqui aos pais e mães que estão aqui nessa noite. Nós precisamos nos colocar de joelhos, você que tem filho solteiro, sobre essa área da sua vida. E os jovens que estão aqui nessa noite, proste seus joelhos diante de Deus, para que Deus lhe dê um cônjuge segundo a direção de Deus, para que você não passe o resto da vida lamentando, chorando. É uma das decisões mais importantes da nossa vida. Quem eu quero ser? A que Deus eu vou servir? E com quem eu vou casar? São 3 perguntas que nós temos que fazer, irmãos, na nossa juventude. Para que a gente não bata com a cabeça na parede e passe o resto da vida chorando por decisões precipitadas que nós tomamos e culpando Deus por decisões que foram nossas. Abraão tinha essa preocupação. O que me chama a atenção aqui? Quando esse homem, Eliezer, ficou diante de Rebeca, ele não teve dúvidas que era aquela jovem que Deus tinha preparado para Isaac. Mas deixe-me rapidamente aqui falar sobre quem era Rebeca. Se Isaac tinha predicados de um jovem crente, que você não tinha nenhum problema em entregar sua filha a ele, Rebeca também tinha bons predicados. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 24, verso de número 16. Olha o que o texto nos diz. 24 de Gênesis, verso 16. Falando sobre Rebeca. Ele orou, e antes que ele acabasse de orar, o verso 16 diz o seguinte: a moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Primeira coisa que me chama a atenção aqui em Rebeca, ela era uma jovem bela. Ela era uma jovem encantadora. Mas o que mais chama a atenção nessa mulher é que ela era bela por fora, mas ela era forte por dentro. O que encantava essa mulher não era somente a sua beleza física. Ela não só tinha casca, ela tinha conteúdo. E o servo de Abraão prestou atenção nessas coisas. Interessante, né? Eu estava ali em um determinado lugar, como algumas pessoas hoje são fúteis. E eu vi uma declaração de uma moça que eu digo, meu Deus do céu. Ela disse, quando esse São João chegar, eu vou estar tão malhada, que quando eu calçar a minha bota, ela vai estourar. Eu quero que minhas pernas fiquem exatamente 2 colunas. Rebeca não era assim.
Ela impressionava pela beleza exterior, é verdade. Mas o que chamava a atenção, ou o que chamou a atenção de Eliezer sobre a vida dessa jovem, não foi simplesmente a sua aparência física agradável, mas o interior de uma jovem que possuía conteúdo. Veja bem, eu chamo a sua atenção, por favor, do verso 15 ao verso 20 do capítulo 24, nós vamos ler. Diz o seguinte, olha. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. Então com presteza, abaixou seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. Para todos os camelos dele. Ela era uma jovem linda, bela, mas ela não era uma peça de porcelana. Ela era uma jovem trabalhadora. Sabe o que me chama a atenção aqui? Ela era uma pastora, de ovelha, é verdade, mas ela não era uma peça de porcelana frágil. Ela não era esse tipo de mulher mimada, que adora salão de beleza, mas não pode ver uma pia cheia de prato. Ela não era essa jovem. Ela não era essa jovem. Eu fico imaginando uma mulher linda, bonita, jovem, olhar para 10 camelos sedentos. Pense aí. Eu não sei quantos litros enche um camelo de água. Há quem diga que um camelo bebe 100 litros de água. Eu não tenho certeza. Esqueci de pesquisar isso. Mas se for 100 litros, aquela mulher foi tirar na mão 1000 litros d'água para dar de beber a 10 camelos. Num cântaro. Uma jovem, bonita, atraente, que tinha tudo para dizer, isso não é comigo, isso não é meu. Mas ela era uma trabalhadora, porque ela não foi criada numa redoma de vidro. Ela foi criada na arena do trabalho. Isso me chamou muito a atenção. Sabe por quê? Porque ela era uma jovem preparada para a vida. Ela não terceirizava ou não terceirizou a criação dos filhos para os avós. Era responsabilidade dela. A casa dela, era ela que ia cuidar. O servo viu isso. E ele disse, essa é a mulher que eu vou levar para meu senhor. Mas não só isso. Com base no verso 20, quando ela vai dar água àqueles camelos, eu vejo que ela tem outro predicado. Ela era uma mulher generosa. Quando ela viu aquele trabalho todo, ela podia simplesmente dizer o seguinte, não é comigo. A responsabilidade não é minha. Mas pelo contrário, ela foi prestativa. Ela foi generosa. Ela tinha destreza nas suas atitudes, ela tinha força nos braços, ela possuía generosidade no coração. Sabe uma coisa que eu entendi já há alguns anos? A gente gosta muito de ser chamado de servo. Mas o servo, ele não esconde tarefa. O servo, ele não escolhe tarefa. O servo, ele faz a tarefa que está diante dele. Essa mulher era esse tipo de pessoa. Mas outra coisa interessante na vida dessa mulher, e aqui eu termino para a gente já partir para a continuidade. Ela era uma jovem amada pela família, mas ao mesmo tempo decidida. Chama a sua atenção para o capítulo 24 ainda, os versos 55, 56, 57 e 58. Olha o que diz o texto. Quando ele fala com a família dela, o servo fala com eles, dorme lá, pernoita lá, e no outro dia ele diz o seguinte, olha, o irmão e a mãe da moça disseram, quando ele pede para levar Rebeca até Isaac, o irmão e a mãe da moça disseram, deixa que ela fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá.
Porém ele lhe respondeu: não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com esse homem? Ela respondeu o quê? Irei sim. O que me chama a atenção aqui é que ela não era o tipo de moça que estava disposta a se entregar ao primeiro aventureiro. Ela não era desesperada para casar. Ela era uma pessoa emocionalmente bem resolvida. Ela estava na casa dos pais, esperando aquele que Deus iria mandar. Ela não vivia descabelada porque não havia casado. Porque ela sabia fazer suas escolhas com segurança. Isso é uma realidade na vida dessa mulher. Ela entendia qual era o propósito de Deus para a vida dela. E ela deixou pai, ela deixou mãe e se uniu-se àquele que Deus havia preparado para ela. Um breve conselho aqui às pessoas que ainda são solteiras, ou se pretende casar novamente, no caso se é separada ou é viúva. Mas principalmente as solteiras que estão aqui nessa noite. E aos solteiros. Sair do ninho dos pais antes da hora pode ser um desastre. Mas deixar de sair na hora certa é um desalento. Ela soube a hora de sair. Ela sabia que estava na hora de sair. Dito tudo isso, sinceramente, você pensaria o seguinte: pastor, se eu fosse para o casamento de Isaac e Rebeca, imagine que se eu, o pastor James, o pastor Eudo, o pastor Jorge, fôssemos celebrar esse casamento, não era costume na época, mas se nós fôssemos convidados a casar dois jovens assim, o que era que nós como ministro diríamos? Vão ser felizes para sempre. Vai dar tudo certo. As testemunhas, se você fosse convidado para ser, você sairia dizendo isso também. Porém, meus irmãos, essa família foi uma família ameaçada pela imprudência. Sabe por quê? Porque às vezes Deus nos dá um presente. Às vezes Deus nos dá um cônjuge, um noivo, um namorado, filho segundo a direção dele. E a gente com a própria mão destrói. A gente com falta de sabedoria acaba com o casamento, acaba com o relacionamento com filhos. Por quê? Por conta de nossa natureza caída, falta de sabedoria, falta de irmãos de ouvir e colocar em prática o que nós ouvimos. Eu gostaria de dizer a você que Isaac e Rebeca foram criados num lar evangélico, entre aspas. Gênesis 26, do 7 ao 11. Vamos ler? E aqui está o começo da ameaça grande que essa família começou a viver. Gênesis 26, do 7 ao 11. O texto diz assim: então os homens do lugar perguntaram acerca de sua mulher e ele respondeu a Isaac: é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, os homens deste lugar não me matem por causa de Rebeca, por ela ser muito atraente. Quando já havia muito tempo que ele estava ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava se divertindo com Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: na verdade ela é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? Isaac respondeu: porque pensei que pudesse ser morto por causa dela. E Abimeleque disse: que é isso que nos fizesse? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com tua mulher e tu teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque ordenou a todo o povo dizendo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Como todo casamento, como toda família, a crise bate na nossa porta. E esse homem aqui começa a viver uma das primeiras crises, juntamente com a sua esposa. A fome bate na porta de Isaac.
Isaac vai para uma região chamada Gerar. E quando ele chega lá, estão lá os filisteus. E com medo de perder a sua esposa, a vida, aliás, né? Ele diz: ela não é minha mulher, ela é apenas minha irmã. O que significa aqui? Isaac começa com as próprias mãos a destruir aquilo que Deus havia lhe dado, o casamento. Por quê? Porque faltou na vida dele transparência. Ele expõe Sara na vitrine dos desejos. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar sua pele. Eu ia essa semana ali num lugar, e desse clima de São João que nós estamos vivendo, né? Um camarada passou por mim em um paredão e a letra da música dizia o seguinte: eu estou solteirando. Eu digo, meu Deus, o que é solteirando? E a música continua dizendo o seguinte: de dia eu estou solteiro e à noite eu estou namorando. Essa letra de música vale aqui para Isaac. Ele afirma que ela não era a mulher dele, ele afirma que ela era a irmã. Eu gostaria de dizer uma verdade a todos nós que estamos aqui nessa noite. As mentiras, elas abalam os alicerces da confiança dentro de uma família. No casamento, no relacionamento entre pai e filho, não pode haver mentira. E Isaac começou a se comportar dessa maneira. Interessante que ele acariciava a Rebeca no quarto, mas negava seu relacionamento em público. Que coisa triste. A covardia de Isaac era maior do que o seu amor. Isso me chamou muito a atenção. E você me pergunta por quê, irmãos? Porque isso gera insegurança. Como é triste, irmãos, a gente vê casais que olham um para o outro e diz: eu não tenho expectativa. Eu vou indo com a barriga até ver onde dá. É triste ou não é? Por quê? Porque o cônjuge não gera confiança no outro. E como tem casamentos dessa maneira, a gente vai levando até ver onde vai parar. Eu disse a Ritinha, eu preguei numa oportunidade no livro de Cantares. Eu nunca tinha pregado nesse livro. E um dia desse eu me aventurei a pregar em Cantares. Para mim um livro dificílimo. Mas eu comecei a estudar Cantares. E eu me encantei pelo livro. Eu disse a Ritinha: Ritinha, se eu fosse uma mulher, eu me apaixonava por Salomão. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Salomão traz aquela mulher lá do Líbano, ele diz algo interessante no capítulo 4, verso 8. Ele diz o seguinte: olha, vem do Líbano, noiva minha, vem comigo do Senir e do Hermon, sai daí das covas dos leões e das montanhas dos leopardos. O que é que ele está dizendo para a futura esposa dele? Saia desse lugar inseguro que é o Líbano, onde só habita leopardos e onde só habita leões, e venha ter segurança em mim. Salomão estava dizendo a ela: eu não quero apenas as suas emoções, eu quero o seu coração. E se você casar comigo, você será uma pessoa segura. Haverá segurança no nosso relacionamento. Só pode ser Deus que inspira a mente de um homem desse. E eu faço uma pergunta a você que está aí nessa noite: você gera confiança no seu cônjuge? Seu cônjuge pode confiar plenamente em você? Você é um pai que gera segurança nos seus filhos? Os seus filhos podem confiar em você? Vocês são filhos que geram confianças em seus pais? O relacionamento pai e filho entre vocês estão bem? Isso me chamou muita atenção, porque ele começou a destruir com as próprias mãos. A Bíblia diz o seguinte, né? A mulher sábia, o princípio vale para o homem também. Ela edifica a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Está aqui Isaac, começando a destruir um presente que Deus havia dado a ele. E eu achei isso triste. Outra coisa interessante nesse casamento:
capítulo 27, verso 5. Vá para ele, por gentileza. Que pena que a gente não pode ler tudo. O texto diz assim, olha. Deixa eu lhe situar aqui antes. Isaac já está cego. Ele já está velho. Ele está à beira da morte. E no verso 5 diz o seguinte, olha. Que ele está conversando com Esaú para dar a benção a Esaú. Mas Rebeca estava escutando quando Isaac falou com Esaú, seu filho. Então, quando Esaú saiu ao campo para apanhar a caça e trazê-la, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi teu pai falar para teu irmão Esaú. Sabe o que eu acho interessante aqui nesse casal? Que começou tão bem, mas que infelizmente começou a haver mentira no seio da família, que outra coisa acontece de forma muito grave na vida deles dois. Começa a faltar entre o casal não só confiança, mas comunicação. Quando Rebeca queria ouvir os sonhos do coração de Isaac, quando Rebeca queria ouvir o que estava no coração de Isaac, ela ia para onde? Ela ia conversar com Isaac, ela ia para detrás da porta. Ouvir o que Isaac estava dizendo ao filho. O relacionamento de Isaac e Rebeca, desde que ele mentiu, começou a ficar estremecido. E agora Rebeca escuta os comentários do marido atrás da porta. O que é que eu aprendo aqui? Não havia mais diálogo. Não havia mais comunhão. Eles não partilhavam mais os desejos do coração. O silêncio imperava entre eles, pois eles não confiavam mais um no outro. Talvez você não conheça. Às vezes Deus usa o incrédulo para dar uma tapa no nosso rosto. Às vezes eu vejo relacionamento de incrédulos e eu sei que é a graça comum, irmãos. Mas que eu digo, meu Deus, que bom que se fosse num crente. Nilo Peçanha com a Avenida Getúlio Vargas. É um cruzamento ali perto do João 23. Sentido Monte Santo Centro. Você passa 3 casas do lado direito, Monte Santo Centro. Tem um casal de idosos com talvez mais de 90 anos. Seu Wilson e a esposa dele, não sei como é o nome dela, nunca conversei com ele. São incrédulos, são pagãos. Para onde eles vão, com mais de 90 anos, os dois, eles vão de mão dada. Você passa 8 horas da manhã na casa deles, eles estão dançando juntos os dois forró. O cuidado intenso que aquele homem tem com ela e que ela tem com ele, sempre foi assim. Eles compartilham os sonhos, eles estão juntos. Agora, o que me chama a atenção e dói é que não tem o Espírito Santo. Repito, existe graça comum, é verdade. Mas Deus usa aquele casal muitas vezes para falar comigo. Para falar comigo. Porque esse relacionamento de Isaac aqui, que foi abalado pela insegurança, que começou a existir falta de confiança, e a comunicação foi simplesmente tirada, ele é um casal que não tinha mais alegria. Eu lhe pergunto aqui nessa noite, onde foi o primeiro milagre de Jesus? João capítulo 2, não foi? Onde foi? Num casamento. Logo, na festa de casamento, faltou o quê? Vinho. Símbolo de alegria. E Jesus providenciou. Interessante que mesmo Jesus estando nos nossos relacionamentos, pode ser que falte alegria no nosso casamento. Sabe por quê? Vou lhe dizer. Porque muitas vezes no casamento de cristãos, começa a faltar elogio. Começa a faltar romantismo. Começa a faltar amor. Mas nós somos espirituais demais. Me permita voltar um pouquinho a Salomão. Capítulo 4, verso 7. Salomão olha para a esposa dele e diz o seguinte: tu és toda linda, minha noiva. Em ti não há defeito algum. Aí você pode estar dizendo, será que Salomão mora aqui em Campina Grande mesmo? Na terra mesmo, perdão. Será que ele foi de carne e osso? Porque ele devia ser uma pessoa muito utópica. Porque quem é que não tem defeito? Claro que a mulher dele tinha.
Mas quando você é casado e você ama, você enaltece as virtudes. Você não fica contabilizando os defeitos do seu cônjuge. Por isso que muitas vezes a comunicação se acaba. Porque falta elogio, porque falta romantismo. Aí tá aí os escândalos. As espiritualidades no rosto, às vezes num terno, mas prática de vida dentro do casamento. Porque falta talvez ensinamento, ou porque escuta e não coloca em prática. Tá aí os escândalos. Poderia lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você é uma pessoa romântica? Isso parece besteira, né? Esse casal aqui já não era mais. Volto a Salomão. Lá na altura do verso 9, ele diz o seguinte. A esposa chega diante dele, né? Aí ele diz, o teu olhar roubou meu coração. A pedra do teu colar, que coisa linda. Às vezes nós homens nos arrumamos, né? E a gente, ei, deixa eu dizer algo aqui a você. Quem é casado necessita de elogio. Quem é casado ou casada, você casou para que seu cônjuge seja romântico com você. Agora, às vezes a gente passa 40 anos e não escuta uma palavra. Às vezes a mulher se produz toda. Dá luzes, coloca maquiagem, apronta unha, e nós estamos preocupados com o horário do culto. Há muitos anos eu estava ouvindo o pastor Hernando Dias Lopes. Há muitos anos, há algum tempo atrás. Ele disse uma coisa interessante. Ele foi pregar numa igreja. E o pastor foi buscá-lo na porta do hotel. E ele foi no banco de trás, e o pastor e a esposa na frente. E quando eles chegaram na igreja que ele ia pregar, o pastor Hernandes desceu, olhou para a esposa do pastor e disse, a irmã não vai descer não? Ela disse, faz 20 anos que eu sou casada. Quem abre a porta do carro para mim, todos esses anos, é meu esposo. E ele disse, eu podia dormir sem essa. Ele disse, eu tenho que aprender com esse seu esposo, eu tenho que aprender com esse pastor. O que me chama a atenção aqui, essas coisas que mata casamento, que mata relacionamento. Mas eu já estou terminando. Terceira coisa que faltou nesse casal, falta de sabedoria na criação dos filhos. Por favor, capítulo 25, o verso 28, apenas. Olha bem, diz o seguinte, olha. Isaac o quê? Amava Esaú, porque comia da sua caça. Mas Rebeca amava Jacó. Sabe o que eu aprendo aqui? Eles tinham preferência por um filho, em detrimento de outro. O que me chama a atenção é que eles ficaram 20 anos sem ter filho, 20 anos. E Isaac constantemente orava para que Deus abrisse a madre de Rebeca. Durante 20 anos ele fez isso. E quando os filhos nasceram, em vez de ser bênção, eles transformaram em problema. Eles transformaram em problema. Isso me chamou muito a atenção. Em vez dos filhos unir o casal, os filhos separou. Que coisa triste, irmãos. Eles se esqueceram de que na família, isso é muito sério. Primeiro vem o cônjuge, depois vem os filhos. Eles esqueceram disso. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Cada dia mais eu me convenço de que a igreja, eu não estou falando com a igreja do Métis, mas eu estou dizendo de uma maneira em geral, biblicamente falando, é analfabeta. Eu estava em um lugar ontem, e um rapaz que me atendeu, ele é cristão, ele pediu a minha oração para que casasse de novo. Fazia 8 anos que a esposa dele tinha abandonado ele. E segundo ele, Deus deu uma esposa bem jovem a ele tem 60, a mulher tem 43, e ele se casou de novo. E ontem eu cheguei no estabelecimento dessa pessoa, ele foi me atender. Ele me atendeu, e quando eu ia saindo, chegou uma mulher. E ele perguntou o seguinte àquela mulher: tá só hoje? Ela disse: estou.
porque a desgraça da minha filha não veio comigo, ficou em casa. Aí o irmão disse a ela: é verdade. Olha, tem determinados filhos que verdadeiramente são desgraça na nossa vida. Aí eu disse: eu não vou sair escalado daqui não. Aí eu voltei, olhei para ele, olhei para ela, eu disse: irmão, a minha Bíblia diz, eu usei até o texto que foi pregado aqui nessa manhã, que os filhos são a herança do Senhor. Eles são bênção. Eles podem ser o que for, mas são nossos filhos. Aquele homem ficou olhando fixamente assim para mim, e eu creio que ele entendeu. Eu falei tranquilo, calmo, mas eu falei a verdade para ele. O que é que eu quero dizer aqui? Eu repito o que eu ouvi pela manhã e levei para o resto, e vou levar para o resto da minha vida. Filhos não dão trabalho. Filhos são o nosso trabalho. Vou levar isso para o resto da minha vida. E eu gostaria que você também levasse isso para o resto da sua vida. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus lhe uniu. Foi para isso que Deus, irmão, lhe uniu com seu cônjuge. Para essas questões aí. Eu vou concluir nessa noite, dizendo que talvez o mais grave desse casal aqui, por que tudo isso aconteceu, pastor? Porque esse casal começou a faltar temor na vida dele. 27, verso 13, olha o que o texto diz. Capítulo 27 de Gênesis, verso 13. Rebeca falando com Jacó. Mas sua mãe respondeu: meu filho, caia sobre mim essa maldição, somente obedece a minha voz e traze-os para mim. Você sabe o contexto? Isaac é velho, mas por gostar tanto de Esaú, ele quer abençoar Esaú, ele quer dar a benção a Esaú e não a Jacó. E quando Rebeca detrás da porta escuta aquilo, diz: não pode ser, a benção é para Jacó, eu vou dar um jeito nessa situação. Tanto Isaac, crente, quanto Rebeca, crente, perderam o temor do Senhor. Isaac pecou contra Deus e contra seus filhos, ao querer inverter o propósito de Deus. Sabe o que eu gostaria de dizer aqui a você? É muito claro, irmãos, na Bíblia, que Deus escolheu Jacó, mas Isaac queria inverter a bênção para Esaú. Certa feita aqui, pastor James disse uma frase também que eu vou levar para o resto da minha vida. Quando o seu plano se chocar com o plano de Deus, decida-se sempre pelo plano de Deus, ele é o mais seguro. Esse povo perdeu o temor. Isaac disse: a bênção vai ser sobre Esaú, mesmo contra Deus. E Rebeca já não tinha promessa, Deus não havia falado com ela. O que nascer primeiro vai ser servo do segundo. Ela sabia que a bênção estava sobre Jacó, mas ela disse: eu vou mentir, eu vou dar meu jeitinho. Que coisa triste. Ela tenta dar uma mãozinha, porque ela começa a duvidar de Deus, ela não acredita em Deus. Eu gostaria de dizer algo aqui para você, e descanse. Eu sempre, irmãos, olho para a passagem da mulher cananeia, numa pregação, num comentário que eu tenho do pastor Hernando Dias Lopes, e ele diz algo interessante: nós não criamos filhos para o inferno, e seus filhos, eles são mais filhos de Deus do que seus. Ele está mais preocupado com seus filhos do que você. Portanto, entregue-os eles a Deus e diga o seguinte: Senhor, faz o teu propósito na vida dos meus filhos, e ore pedindo a Deus para que Deus alcance o coração do seu filho. Eu já disse aqui, porque quando o coração do seu filho, quando o coração do seu cônjuge for alcançado, o comportamento dele vai mudar. Duas consequências aqui dessa falta de temor dos pais. Que coisa triste. Ei, como a gente pode desgraçar a vida de um filho? Interessante que Esaú, ele passou a desprezar as coisas de Deus. Ele tornou-se um profano, porque ele percebeu que os pais viviam uma espiritualidade de aparência. Ele casou com mulher pagã, com mulheres pagãs, para se vingar do pai. Outra coisa interessante, Jacó aprendeu a mentir com quem? Com a mãe.
O nome Jacó significa usurpador, enganador. Aonde ele aprendeu isso? Dentro de casa. Alguém já disse o seguinte, que a vida é como um palco, um grande teatro. Nós pais estamos no palco, nossos filhos estão na plateia. Ou eles nos aplaudem, ou ele nos rejeita. Eu disse a você aqui certa vez e repito e reitero o que eu disse. Eu nunca prego fechando o céu. Eu nunca prego dizendo que não tem mais chance para você. Eu nunca prego dizendo que não há mais possibilidade para você. Sabe o que eu quero dizer aqui para todos nós que estamos aqui nessa noite? Para todo casal que está aqui nessa noite, para todo filho que está aqui nessa noite. Você precisa reconhecer as suas falhas. Nós precisamos reconhecer e corrigi-las. Por quê, pastor? Porque o fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Os erros que nós cometemos, os fracassos que nós fizemos na nossa vida, eles não podem ser nosso coveiro. Não. Eles precisam ser nosso professor. Aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez e disse, meu Deus, eu me arrependo de ter feito isso. Ele não é seu coveiro, ele não pode matar a sua fé. Ele não pode matar a sua família. Ele tem que ser o seu professor, você tem que aprender com isso. Por isso eu lhe dou uma palavra aqui nessa noite. Talvez algo mais importante que eu vou falar aqui nessa noite. Recomece hoje. Recomece hoje a vida por quê? Porque o casamento, como a vida cristã também, ela é um eterno recomeço. Perdoem-se. Isso é sério demais, meu. O que me chamou a atenção aqui nesse texto, e já estou terminando, é que toda família aqui sofreu as consequências da imprudência desse casal, que começou bem, mas não soube resolver esses assuntos com sabedoria. Vou terminar, mas antes me permita um parênteses aqui. Há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, uma pessoa me chamou para fazer uma cerimônia fúnebre. E eu fui. Não conhecia o rapaz que estava lá morto, nem conhecia ninguém da família. Apenas um colega dele me chamou, porque o pastor dele não teve tempo de ir. E eu fui. E como eu fui, eu não sabia o nome de ninguém. Quando eu cheguei, aí eu fui pegando o nome das pessoas. Mas uma pessoa em particular me chamou a atenção. Uma senhora que constantemente se jogava sobre o caixão. E quando ela viu que eu era o pastor, ela correu até onde eu estava. E ela dizia em alto e em bom som, como eu amo esse homem. Como eu amei esse homem. E ela desesperada, eu peguei nos 2 braços dela assim. E eu disse, a senhora é o que dele? Ela disse, esposa. Aí eu disse, eu tenho que compreender essa mulher, né? Aí ela disse, faz 26 anos que nós não nos falamos. Não deixe para fazer isso no dia que ninguém puder mais lhe escutar. Nem seu cônjuge, nem seus filhos, nem seus pais. Talvez. Por que eu digo que esse pecado atingiu toda a família? Você sabia que o nome Isaac significa riso? Procure depois do casamento dele que ele começa a mentir para a mulher dele. Qual é a oportunidade que Isaac ri? A alegria saiu dos lábios de Isaac. Esaú virou um revoltado. Desgostou-se com o seu lar. Alimentou um ódio assassino pelo irmão. Porque uma mãe que não tinha sabedoria colocou um irmão contra outro. Jacó tornou-se um enganador. Fugiu de casa deixando um pai enganado, uma mãe protetora frustrada e um irmão traído. Rebeca perdeu seu filho predileto,
perdeu o respeito do seu filho mais velho, Esaú, e perdeu também a confiança de Isaac. Interessante, que 20 anos depois dessa história, ela morreu e nunca mais viu Jacó. O que é que eu quero dizer aqui nessa noite? É que graças a Deus que 20 anos depois, Deus restaurou a amizade entre Esaú e Jacó. Mas Rebeca não viu isso. Isaac era tão velho e cego que não conseguiu rir por conta dessa alegria. Irmãos, eu termino aqui nessa noite. Como está a sua casa? Como está teu casamento? Como está a tua comunhão com teus filhos e com teus pais? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Efésios 5,18, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos. De quê? Do Espírito Santo. Certa feita, um irmão chegou para o pastor e disse: pastor, a gente tem que disciplinar o diácono fulano de tal, porque ele está cheio de vinho. Aí o pastor disse: é verdade, concordo plenamente. Mas eu pergunto a vocês, alguém aqui já foi disciplinado por estar vazio do Espírito Santo? Deveria ser disciplinado também. Por que eu estou dizendo isso a você? Humanamente falando, nada do que nós ouvimos de manhã, nem nada do que nós ouvimos nessa noite, a gente pode fazer de forma eficaz. Tem que ser o Espírito Santo em nós. Porque eu entendo, quando a gente é cheio do vinho, quem nos domina? O vinho. A gente fica rico, a gente fica bonito, a gente fica brabo, a gente fica falante, porque o vinho é quem nos domina. Mas o contrário também é verdade. Quando o Espírito Santo nos domina, irmãos, a gente não tem dificuldade de tentar realizar o que nós ouvimos aqui de manhã, como também tentar realizar o que nós ouvimos aqui nessa noite. O que Deus lhe pediu nessa noite? O que Deus lhe pediu pela manhã? Não permita que Satanás tire essas palavras do seu coração, mas que você as ponham em prática. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo.